Olá, meus irmãos. Eu convido-os a nós abrirmos agora a nossa Bíblia, a lermos a nossa Bíblia, irmãos, no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 10, do primeiro verso ao verso de número 18. João, capítulo 10, a partir do primeiro verso ao verso número 18. Hoje nós vamos começar a estudar este grande capítulo da palavra do nosso Deus. Semana passada nós fizemos uma introdução a este capítulo e agora nós vamos, com a graça do Senhor, começar então a entrar e meditar nesse precioso texto. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui então para meditarmos, irmãos, um pouco nesse trecho tão santo, tão precioso da Santíssima Palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos pedir que o Senhor nos conduza, nos ilumine no estudo da sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor, nós te pedimos, e nos dá a tua bênção neste momento de meditação, de exposição da tua Santíssima Palavra, Senhor, para que nós possamos, Senhor Jesus, entender este texto, ao mesmo tempo que o Senhor aplique à nossa vida esta verdade da tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos assim, Senhor, nós desde já te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Semana passada, meus irmãos, eu procurei fazer uma introdução a este capítulo, ao nosso estudo deste capítulo. Procurei dizer aos irmãos que, na verdade, aqui se trata de um texto que vai, irmãos, estar completamente ligado ao capítulo 9. Aqui, na verdade, o Senhor Jesus Cristo está pensando naqueles líderes religiosos que, no capítulo 9, tinham expulsado o ex-cego, né? Aquele homem que milagrosamente fora curado pelo nosso Senhor Jesus Cristo de uma cegueira desde o seu nascimento. Ali no capítulo 9 nós estudamos que o Senhor Jesus Cristo, ele não somente cura a cegueira física daquele homem, mas ele também cura, na verdade, a sua cegueira espiritual. E na medida que ele cura a sua cegueira espiritual, quando tem aquele julgamento
dele por parte dos líderes religiosos que eram cegos, que Jesus vai dizer depois que eles eram efetivamente cegos, aquele homem ele é muito maltratado, até que finalmente é expulso por líderes religiosos que deveriam, na verdade, serem os que guardam, os que protegem, os que conduzem as ovelhas do Senhor, não é? Mas eles então maltratam. Eles são falsos pregadores, falsos profetas, falsos pastores. E na verdade aqui o Senhor Jesus Cristo ele vai se comparar por todo esse capítulo, na verdade, mas principalmente aqui nesse trecho, ele vai se apresentar como um bom pastor que dá vida pelas ovelhas, e ele vai então se fazer o contraste de si mesmo com estes homens que são falsos, que são mentirosos, que são enganadores, irmãos. Mas em seguida também ele vai falar das ovelhas, mas aqui nesse texto nós observamos que ele começa a tratar exatamente dessa diferença que há entre ele e esses falsos profetas. Como eu disse há pouquinho, depois ele vai também mostrar que existem ovelhas e ovelhas, né? Mas aqui ele vai tratar do verdadeiro pastor em relação ao falso pastor, que ele chama a si mesmo de o bom pastor, e que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Esse texto ele vai mostrar, irmãos, que as ovelhas, aqui então já tem também, não é, ali já começa, aqui nesse trecho já começa a demonstrar-se a diferença muito importante que existe entre as verdadeiras ovelhas e as falsas ovelhas, mostrando que as verdadeiras ovelhas de Cristo, as que são de Cristo, elas não ouvem a voz desses falsos pastores, elas não ouvem a voz desses estranhos, mas elas ouvem somente a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, mostra-se realmente o propósito, inclusive, para esse texto, ou seja, mostrar a realidade de que existem os verdadeiros pastores, o verdadeiro pastor, melhor dizendo, o bom pastor, existem os falsos pastores, e que as ovelhas não ouvem a voz desses falsos, mas ouvem a voz do verdadeiro. Então aqui mostra, irmãos, que como por muitas partes das Escrituras Sagradas em que a Bíblia vai falar de falsos profetas, mostra exatamente a maneira como o Senhor conduz as suas ovelhas no caminho da retidão, fazendo com que elas não ouçam os falsos profetas, mas ouçam os verdadeiros profetas. Ou seja, esse caminho, ou esse meio, melhor dizendo, é a própria palavra de Deus, é a própria palavra de Jesus. As ovelhas vão ouvir a voz de Jesus, mas não vão ouvir a voz dos estranhos. Elas vão saber que existe uma diferença entre a verdadeira palavra de Deus e a falsa, né, uma falsa mensagem que se diz palavra de Deus, que vem da parte dos falsos profetas. Então esse texto, como eu procurei chamar a atenção dos irmãos desde a semana passada, na nossa introdução, ele vai apontar exatamente para isso, para a realidade de que existem os falsos profetas e aplicando-se a nós, né? Nós ouvimos o bom pastor ou não? Nós estamos seguindo o bom pastor ou não? Nós, por meio disso, então, e aqui já começa a se apresentar também a segundo tema do capítulo, que é também tratar das ovelhas falsas e verdadeiras, isso mostra que nós somos verdadeiras ovelhas ou nós somos falsas ovelhas. O que essas verdades realmente elas mostram a respeito da nossa própria vida, a respeito da nossa própria religiosidade? Nós estamos seguindo genuinamente o verdadeiro pastor ou não? Então este é o princípio, meus irmãos, aqui, apresentar os falsos, apresentar o verdadeiro, e que isso seja aplicado na nossa vida, no sentido de que nós nos acautelemos, de que nós observemos realmente a quem nós estamos seguindo, o que nós estamos ouvindo, e que a segurança nossa estará, e isso provará que nós somos ovelhas, se nós ouvirmos somente o bom pastor, somente o verdadeiro pastor, que é aquele que protege as ovelhas, que morreu por elas e que as levará finalmente ao seu reino celestial. Então nós vamos, irmãos, começar a estudar esse texto nesta noite, exatamente dentro desse aspecto, não é? Em que é um alerta e é um apontamento, está aqui mostrando de que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro pastor, e de que nós então devemos
olhar para ele e seguir a ele. Isso aqui então se trata de na verdade, uma ilustração, podemos dizer assim, de uma comparação que o nosso Senhor Jesus Cristo faz, em que ele está ali usando o exemplo, né, de um pastor, que era muito comum naquela época, né, e mesmo hoje, com as suas ovelhas, a relação em que o pastor ele tem com as suas ovelhas, e que essa relação ela ilustra muito bem a relação que o próprio Senhor Jesus Cristo ele tem com as suas ovelhas. O texto aqui vai falar do pastor, das ovelhas, do aprisco, vai falar do porteiro, vai falar dos ladrões, dos salteadores, dos estranhos, vai falar de todos esses tipos aí de pessoas, ou de personagens, ou de fatos, né, que vão mostrar e que vão ilustrar realmente essa relação que existe entre o verdadeiro pastor e as suas ovelhas. Isso deve ser aplicado para nós. O que o Senhor Jesus está usando aqui é o que acontecia naquele tempo, não é? É que o pastor, ele ia então conduzir as suas ovelhinhas até aquele local em que elas iam ficar protegidas, o curral, onde elas iriam então ficar ali protegidas dos perigos. E esse curral ele era então todo cercado por muros, né? Era uma área ali cercada por muros, tinha uma porta, tinha um portão, então tinha o porteiro, e evidentemente que o dono daquelas ovelhas, o proprietário das ovelhas, ou o pastor das ovelhas, ainda que ele não fosse o dono, mas o pastor, enfim, das ovelhas, ele levava aquelas ovelhas, meus irmãos, para o cuidado desse local. E pela manhã, então, ele vinha e se apresentava ao porteiro, chamava as suas ovelhas. O porteiro ali, então, era aquele responsável por identificar os verdadeiros pastores, e isso mostrava realmente que ele era um verdadeiro pastor. Bom, o porteiro já o conhecia, mas também pelo fato de que quando ele chamava as suas ovelhinhas, as ovelhinhas ouviam a sua voz e vinham, né? Um animal, reconhecendo ali a voz do pastor, vinha e então atendia o chamado do pastor, mas não atendia o chamado de um estranho. Alguém que chegasse lá, por exemplo, dissesse que era o pastor daquelas ovelhas, elas não atenderiam, e o pastor também, aliás, o porteiro também reconheceria. Então, esse era o quadro, vamos dizer assim, o ambiente, irmãos, ali da ilustração. Outro detalhe também da ilustração é que, bom, se existe esse curral, esse local ali onde as ovelhas elas estavam protegidas, e esse local era todo cercado por muro, né? Quem pulasse aquele muro, evidentemente, seria um falso. Não seria um verdadeiro pastor, seria um ladrão, alguém que queria roubar as ovelhas, seria um salteador, alguém que queria fazer o mal, enfim, para as ovelhas, usar de violência, roubar e usar de violência. Seria, meus irmãos, enfim, alguém que não seria realmente o dono, né? o pastor, de fato, daquelas ovelhas, né? E também Jesus Cristo fala aqui de um outro tipo, né? Que é o mercenário, que é aquele simplesmente que é um empregado, né? Até corrigindo um pouquinho o que eu acabei de falar aqui, então tem o pastor, né? Verdadeiramente o pastor, que é a quem pertence as ovelhas, e tem esse segundo tipo aqui, que é esse outro tipo ainda de pessoa problemática, vamos dizer assim, de personagem ali pernicioso nessa ilustração, que seria o mercenário, que seria simplesmente aquele empregado e que, se ele vê o lobo, ele foge, ele não ama as ovelhas, ele não cuida das ovelhas, ele não protege as ovelhas. Então esse é o quadro, irmãos, da ilustração. Tem um pastor que conduz, o verdadeiro pastor a quem pertence as ovelhas, conduz as suas ovelhinhas àquele curral, elas ficam ali protegidas, né? Aí pela manhã ele vai buscá-las, chama pelo nome, o porteiro as conhece, abre para ele o portão, as ovelhas também o conhecem, isso tudo fica evidenciado então que ele é o verdadeiro pastor. Ele não pula o muro, mas ele chega ali realmente pela forma correta, né? E as ovelhas então seguem. Mas os falsos então, ou são aqueles que pulam o muro, que são ladrões, pode ser ladrões que vão roubar, salteadores que são violentos,
Ou ainda existe esse outro tipo, que é o mercenário, que Jesus também usa aqui na ilustração, que simplesmente é um empregado, mas que realmente foge no primeiro perigo. Essa é a diferença. Então, temos aqui ladrões, salteadores ou mercenários, que são aqueles tipos perversos, vamos dizer assim, ou perniciosos para as ovelhas, que realmente não cuidam das ovelhas, mas lhe fazem mal. E aqui se faz um contraste, né, com o verdadeiro pastor, que esse sim, sendo o dono e cuidando ali das ovelhas, amando as ovelhas, ele as conhece, elas o conhecem, e ele não foge. Quando ele tira do curral, ele protege as ovelhas com risco da sua própria vida, contra lobos, contra perigos e assim por diante. Ele leva as ovelhas para as pastagens e ele então as protege, porque ele é realmente o dono delas, e ele então vai ali exercer, meus irmãos, um papel importante ali de cuidado, e elas confiam nele, e ele cuida delas, né, preserva as suas vidas. Essa é a ilustração, né, que o Senhor Jesus Cristo ele quer mostrar para nós aqui, ele quer apresentar para nós, usar essa ilustração para mostrar a verdade. Então, qual é a verdade? De que ele é o pastor, o bom pastor, e de que aqueles líderes religiosos, fariseus, que tinham expulsado o ex-cego, são falsos. Qual é a conexão aqui do capítulo 10 do capítulo 9? É que Jesus é o bom pastor que recebe o ex-cego, e os falsos pastores são aqueles que expulsam o ex-cego da sinagoga, que enfim só estão ali por causa do poder, dos privilégios, mas não amam realmente as ovelhas, não cuidam delas. Irmãos, a situação é exatamente a mesma hoje. Existe então uma porção aí de falsos pastores, de falsos ministros, de falsos pregadores, de falsos profetas, em que eles, irmãos, não são realmente aqueles que vão conduzir, proteger, alimentar, defender as ovelhas. Muito ao contrário, eles roubam, eles matam, eles destroem. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai falar um pouquinho mais adiante, no versículo 10, esse texto tão conhecido, muitas vezes mal interpretado, quando diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isto é, esse texto, então, ele aponta exatamente para esse tipo de pessoa perniciosa, falso pastor, falso pregador, que destrói, que mata, que faz o mal. Mas Jesus é o bom pastor. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a grande questão aqui é: quem estamos seguindo? Quem estamos ouvindo? Os verdadeiros ministros do Evangelho são aqueles, na verdade, chamados pelo verdadeiro pastor, não é? E que apontam para Cristo o tempo todo. A semelhança, inclusive, podemos aqui usar também como uma ilustração, com João Batista, que era um verdadeiro profeta, e quando o Senhor Jesus Cristo passava, para quem ele apontava? Ele apontava para Cristo, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os falsos pastores, conforme o capítulo 9, a característica, portanto, também podemos lembrar, essencial deles é que eles odeiam a Cristo, mesmo dizendo que são seguidores de Moisés. Eles afastam as pessoas de Cristo. Bom, hoje em dia eles vão dizer, não vão dizer isso. Naquele tempo eles tinham um tipo de, vamos dizer assim, de simulação, de hipocrisia, em que eles diziam que eram de Moisés. Mas como eram de Moisés, se negavam a Cristo, de quem Moisés falou e profetizou. Hoje até eles dizem que são de Cristo, né? Bom, naquele tempo também estavam esperando um tipo de Messias mais político, digamos assim. E hoje eles podem até assumir que eles são de Cristo, o Cristo da Bíblia, eles seguem a Cristo. Mas quando você vai ver, realmente isso não é verdade. Eles não têm um verdadeiro amor, temor. Eles não seguem genuinamente, verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essas são as questões aí básicas, né? Já falei um pouco semana passada, hoje eu estou relembrando algumas coisas semana passada e também reintroduzindo outros detalhes importantes para que nós possamos compreender realmente esse grande capítulo 10. Vamos então, irmãos, começar a ler. Hoje, provavelmente, eu li com vocês aí do verso 1 ao verso 18. Hoje, provavelmente, eu não vou conseguir fazer o estudo de todo esse trecho, mas nós vamos lendo. Eu gostaria de ir lendo com calma com meus irmãos, meditando com vocês e fazendo aplicações na medida que nós vamos fazendo então
essa leitura. Diz a palavra de Deus: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aqui então, a palavra de Deus, ela vai apresentar para nós alguns aspectos importantes do contraste entre Jesus e os falsos pastores, e também mostrando que as verdadeiras ovelhas vão seguir a Jesus e não os falsos pastores. Jesus diz, na verdade, isso aqui mostra a solenidade do que ele ia dizer. Ele tinha acabado então se nós pegarmos aqui, vamos olhar o versículo 41 do capítulo anterior, que diz: disse-lhe Jesus, se fosseis cegos não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aqui então Jesus tinha acabado de falar com aquele fariseu, né, que ficou pensando, também nós somos cegos, fiz essa pergunta para Jesus. Aí Jesus dizia, se fosseis cegos não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Vemos no sentido não que eles viam mesmo, mas que eles estavam baseados nas suas próprias especulações, nas suas próprias opiniões. E Jesus então disse que eles eram cegos. Eles eram cegos voluntários, eles eram aquelas pessoas que não queriam de maneira nenhuma ouvir, eram ditos líderes religiosos, mas não ouviam a luz do mundo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus então começa esse monólogo, né, em que ele então vai usar a ilustração do bom pastor. Ele diz, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quem é aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, que é ladrão e salteador? O que Jesus está querendo dizer com isso, meus irmãos? Para nós entendermos isso, e nós vamos precisar ler um outro trecho das Escrituras Sagradas, que se trata, na verdade, de uma profecia, e que nos dá o contexto bíblico, o contexto das Escrituras, na verdade, por todo o Antigo Testamento, que vai falar várias vezes, não poucas vezes, na verdade, dessa relação de Cristo, de Deus como pastor das suas ovelhas, essa relação entre ovelhas e pastor que a Bíblia vai usar, como também usa uma outra ilustração, que é o casamento, os irmãos sabem muito bem disso. Mas existe um trecho importantíssimo, irmãos, para esse capítulo, que nós podemos crer que aqui o Senhor Jesus Cristo como que está assumindo essa profecia para si, de que ele é este pastor prometido no capítulo 34 de Ezequiel. Vamos então fazer a leitura, por favor? Abra sua Bíblia comigo no capítulo 34 do livro de Ezequiel, e você observe comigo, meu querido irmão, como aqui a palavra de Deus mais uma vez vai nos fazer um contraste muitíssimo importante entre os verdadeiros e os falsos pastores. Vamos ler então a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Aqui são então os falsos pastores de Israel. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem
perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, aos pastores, observe bem agora. Então ele faz o Senhor Deus denuncia esses falsos pastores que abusam das ovelhas, que maltratam as ovelhas, que abandonam as ovelhas. E diz, portanto, aos pastores, ouvi a palavra do Senhor, vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Observe bem. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, e ali se deitarão no bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada a tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, e apacentá-las-ei com juízo. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e carneiros. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto dos vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quantas minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado com o lado e com o ombro das empurrões, e com os vossos chifres escarneceis de todas as fracas, até que as espalhais para fora. Porquanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Observe, irmãos, então, que o Senhor está dizendo aqui há muitos detalhes, né, que depois eu quero comentar mais um pouco com os irmãos, na medida dos nossos estudos. Um detalhe aqui sobre ovelhas que o Senhor vai fazer diferença, não vamos deixar para continuidade, mas para hoje, eu gostaria que você percebesse que aqui é uma profecia, então, em que o Senhor ele está dizendo o seguinte, como os pastores abandonaram as ovelhas, ele mesmo, o Senhor Deus, iria apacentar as suas ovelhas. Depois ele fala das ovelhas falsas, né? Você percebe aqui que ele está colocando não só dizendo que ele vai apacentar as ovelhas que os pastores falsos, né, abandonaram as ovelhas, mas ele também diz que existem as ovelhas falsas, que é um detalhe, segundo detalhe aqui nós vamos ver depois. Todavia, irmãos, eu quero chamar a atenção para um ponto aqui, para um aspecto muito importante que está no versículo 24. E eu, Senhor, lhe serei por Deus. Versículo 23, perdão. Versículo 23 que diz assim: e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança de paz. E acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. Observe que o detalhe importantíssimo aqui é que o Senhor Deus está dizendo: eu suscitarei um pastor, o meu servo Davi. Está falando de Davi mesmo?
Não, meus irmãos, Davi era só um tipo, Davi era só um símbolo do rei, do Messias, do pastor de Israel, do pastor das ovelhas do Senhor, Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo, é esse pastor profetizado aqui. Então, quanto àqueles outros pastores falsos, eles estão abandonando as ovelhas e não tratam delas. O Senhor Deus diz: eu vou apacentar as ovelhas, mas como eu vou apacentar? Pelo meu ungido, pelo meu pastor, pelo meu servo Davi, a quem as apacentará, e ele lhe servirá de pastor. O Senhor Deus, então, na verdade, por todo o Antigo Testamento, está prometendo o Messias, está prometendo o Salvador, está prometendo aquele que iria resgatar o seu povo, está prometendo também, nessa outra qualidade, de pastor, o pastor que veio dar a vida pelas ovelhas, o pastor que veio cuidar das ovelhas. Essa profecia, meus irmãos, ela está apontando para o Senhor Jesus Cristo. E esse é o contexto aqui profético, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, que você deve entender, no qual você deve inserir e, portanto, compreender de forma apropriada o capítulo 10 do Evangelho de João. Quando o Senhor Jesus Cristo ele está ali falando de que ele está se comparando com os falsos, aqui, evidentemente, irmãos, é o cumprimento. Está se cumprindo essa profecia de Ezequiel 34, de que viria esse pastor, e o Senhor Jesus Cristo ele está se colocando exatamente nessa posição desse pastor que veio cumprir, irmãos, essa gloriosa profecia, se destacando, se separando dos falsos. O Senhor Deus finalmente cumpre a sua promessa, em que ele coloca: seu filho vem como aquele que vem salvar as suas ovelhas desses falsos pastores. E o caso do ex-cego foi um caso exatamente disso, irmãos. Que Cristo Jesus, quando o ex-cego, ele, voltando para o capítulo 10, quando o capítulo 9 diz a palavra de Deus aqui no versículo 34, responderam e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós, e expulsaram-no. E aí o que é que diz logo no versículo 35? E Jesus ouviu que tinha expulsado, e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Esse Senhor Jesus Cristo é aquele, meus irmãos, exatamente em que essa profecia se cumpre. Porque ele recebe, ele vai atrás dessa ovelha perdida, desgarrada, abandonada, destruída, desprezada por esses falsos pastores. Mas o Senhor Jesus Cristo vai lá e a recebe, e a chama para si mesmo, e a salva, e a resgata. Aqui está, meus irmãos, esse grande e poderoso ensino da palavra do Senhor, de que o nosso Senhor Jesus Cristo ele está cumprindo esta profecia, meus irmãos. Eu gostaria de, nesta noite, irmãos, que nós guardássemos essa verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, então, voltando a ler o capítulo 10, o versículo 1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, o pastor das ovelhas, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Jesus é esse pastor que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Ele é o enviado do Pai. Ele é aquele que o Deus Pai disse: vou enviar, vou instituir o meu pastor. Quando ele diz aqui, lendo novamente Ezequiel no capítulo 34, esse versículo tão precioso, irmãos, tão maravilhoso, quando ele diz no versículo 23, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi a quem as apacentará, e ele servirá de pastor. E Deus Pai dizendo isso, irmãos: eis aqui o meu pastor. Jesus é esse pastor. Jesus é o que entra
pela porta, versículo 2, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Que porta é essa? Exatamente aquela da instituição vinda do próprio Deus, que Deus o chamou, que Deus o enviou, que Deus o comissionou, que Deus profetizou por todo o Antigo Testamento de que ele é esse pastor. Esse é quem devemos ouvir. É esse a quem as ovelhas ouvirão, porque ele não pula o muro. Lembra da ilustração que eu dei? Ele não é mercenário. Ele vem e ele vem pela porta. Que porta é essa? Essa porta aqui, evidentemente, por todo o contexto bíblico, é exatamente essa instituição vinda de Deus, esse chamado vindo de Deus, esse envio por parte de Deus, desse pastor para pastorear as suas ovelhas, as ovelhas do Senhor, para resgatá-las, para cuidar delas, para amá-las. Os outros não. Os outros são usurpadores. Os outros, eles não entram pela porta. Os outros pulam o muro. Os outros, eles não vêm pela instituição divina, não vêm pelo chamado divino, mas eles pulam o muro. Eles invadem o aprisco, eles invadem aquele local, eles então vêm para fazer o mal para as ovelhas. E a identificação, meus irmãos, que nós temos que fazer de um e de outro é por esse lado. Um vem pela porta, o outro vem pulando o muro. É assim que as ovelhas vão identificá-lo. Um vem pela porta, chama, e as ovelhas ouvem a sua voz. O outro vem pulando o muro, vem tentando ali invadir. É um ladrão, é um enganador, é um mentiroso, pulando o muro. E assim que as ovelhas, elas vão fugir desse. Elas não vão seguir a ele, mas elas vão ouvir o verdadeiro pastor. E assim que nós saberemos quem é quem. Jesus Cristo vem pela instituição de Deus, pelo chamado de Deus, os outros não. O que significa, meus irmãos, os outros? O que significa que esse pular do muro? O que significa, meus irmãos, que esses não realmente são verdadeiros pastores e que essa vai ser a grande diferença que nós podemos então fazer ali entre um e outro para identificar o verdadeiro do falso? O que é esse pular o muro? Na semana que vem, nós vamos então tocar desse ponto. Hoje eu quero ficar aqui com vocês, mas semana que vem nós vamos tocar nesse ponto específico desse capítulo tão precioso e tão rico, de que o que significa isso, esse pular o muro. Jesus vem pela porta, eles pulam o muro. Nós vamos então detalhar, irmãos, melhor semana que vem este ponto tão importante e a partir daí então prosseguir no nosso estudo. Eu gostaria de ir dessa maneira devagarzinho, né? Porque esse texto é tão rico, meus irmãos, eu não gostaria de passar rapidamente por ele, mas de ir meditando com vocês nessas verdades das Escrituras Sagradas. Mas hoje eu gostaria de encerrar aqui com este pensamento e esta aplicação tão importante das Sagradas Escrituras, meus irmãos. Já abrindo um pouco para a semana que vem, para que nós vamos falar, na verdade, esse ponto está aqui, nós vamos continuar na semana que vem. Mas observe, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Jesus é aquele apontado por Deus para a nossa salvação. Ele é aquele que o Senhor Deus diz: ouçam-no, sigam-no. Ele é o verdadeiro pastor, mas não sigam outros que pulam o muro. Semana que vem nós vamos ver exatamente o que significa isso. Mas outros que pulam o muro, se acautelem deles, cuidado com eles, mas vocês estarão seguros se vocês estiverem firmes em ouvir o verdadeiro pastor, o bom pastor, que é aquele que cumpre as profecias das Sagradas Escrituras. Enfim, meus irmãos, é esta palavra, esta verdade bíblica, a revelação do Senhor nas Escrituras que mostram o verdadeiro pastor e que vão nos levar a termos essa segurança de nós seguirmos a Ele. Portanto, duas lições aqui que eu gostaria de que os irmãos pensassem. Neste momento nós vamos ficar por aqui hoje à noite. A nossa segurança está nas Escrituras que identificam um e outro, que mostram
as Escrituras que apontam para Cristo, que mostram, enfim, quem é realmente Cristo, o verdadeiro pastor, e, portanto, nas Escrituras que nós devemos basear o nosso julgamento dos pastores. Observem aqui, então, que a palavra de Deus, em segundo lugar, irmãos, eu gostaria de dizer isso, ela nos aponta a verdade, para a verdade que nós devemos, meus irmãos, julgar, que nós não devemos abraçar qualquer um que se diz pastor, que nós não devemos ouvir qualquer um que se apresenta como pastor, mas a nossa identificação, a nossa, melhor dizendo, obrigação, deve ser de julgar. E esse nosso julgamento não deve ser de acordo com o nosso próprio pensamento, de acordo com a nossa própria ideia, mas deve ser de acordo com as Escrituras, deve ser de acordo com a revelação de Deus. A profecia de Ezequiel já aponta para Jesus, e Jesus ele está cumprindo isso, e é pelas Escrituras que nós, portanto, deveremos, irmãos, julgar todas essas coisas, avaliar todas essas coisas, entender e discernir quem é o Senhor Jesus Cristo de fato e de verdade. Aqui é o caminho seguro. Então vamos aplicar isso à nossa vida, e com oração, a Jesus diz que as ovelhas vão ouvir a voz dele. Vamos pedir que nós estejamos cada vez mais capacitados a discernir, capacitados pelo Espírito Santo a ouvir o bom pastor e a então seguir a ele, e não ladrões, salteadores. Eu gostaria de encerrar com isso. Esses outros são extremamente perigosos, são extremamente danosos, perniciosos para as ovelhas, e as ovelhas, portanto, devem seguir o bom pastor, aquele que não vem pela fraude, mas vem cumprindo a verdade. Semana que vem, então, nós vamos entrar nessa diferença, né, sobre o verdadeiro e o bom pastor. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, porque nós pudemos meditar mais uma vez na Tua Palavra, e que o Senhor aplique essa verdade ao nosso coração, nos firmando em Jesus, conforme as Escrituras, e nos guardando dos falsos pastores, que nós possamos Te conhecer, Te amar, Te servir e Te seguir cada vez mais em Cristo. Nós oramos assim em Jesus e nós agradecemos. Amém e amém. Glorificado seja o Teu nome em nossas vidas, em Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito, seja com todos os meus irmãos hoje e sempre. Estejam agora orando, lendo a confissão, né, o trecho da confissão, conforme o programa que eu deixei para os irmãos. Por favor, façam isso, irmãos, e encerrem com louvor, com oração, com gratidão ao Senhor, nosso Deus, e com intercessão, com clamor, súplicas, enfim. Que o Senhor abençoe vocês, tenham uma abençoada semana, aí, um finalzinho aí de domingo, dia do Senhor, e uma semana muito abençoada em Cristo Jesus nosso Senhor. Até logo, meus irmãos.